Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta da sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a perseguição de Valeriano, imperador romano, intensificou-se sobremaneira no ano de 258. O Papa Sixtus foi preso com alguns membros do seu clero, quando estava no cemitério de Calixto para celebrar os santos mistérios. Quando o levavam ao suplício, Lourenço, o primeiro dos diáconos da igreja romana, seguia-o chorando e dizendo: aonde ides, pois, sem vosso filho? Aonde ides, santo pontífice, sem vosso diácono? Não estáis acostumado a oferecer o sacrifício sem ministro. No que vos desagradei, experimentai se sou digno da escolha que fizeste de mim para me confiar a dispensa do sangue de nosso Senhor. Sisto respondeu-lhe: não sou eu que te deixo, meu filho, mas um combate maior te está reservado. Poupa-nos a nós velhos, mas tu me seguirás dentro de 3 dias. Entretanto, o prefeito de Roma, Daciano, julgando que os cristãos tinham uns grandes tesouros escondidos e querendo disso certificar-se, mandou chamar Lourenço, que lhes era custódio como primeiro diácono da igreja romana. Pediu-lhe que lhe entregasse os tesouros dos cristãos, e Lourenço respondeu-lhe que lhe entregaria após fazer o cômputo total do que possuíam. Reuniu depois todos os pobres e doentes de Roma, mostrando-os ao prefeito como os únicos tesouros e os maiores da igreja. Os pobres eram o ouro, as virgens e viúvas, as pérolas e demais pedras preciosas. Furioso, o prefeito ordenou a morte do diácono, mas exigiu que fosse lenta e cruel. Despiram-no e deitaram-no sobre uma grelha, tendo embaixo brasas semi-acesas. Os que assistiam ao suplício viram o rosto do mártir rodeado de esplendor extraordinário. Depois de muito tempo, disse o supliciado ao algoz: fazei-me virar, já estou bastante assado desse lado. Depois que o viraram, disse ainda: está assado, podeis comer. Olhando então ao céu, rogou a Deus pela conversão de Roma e expirou. Senadores convertidos pelo exemplo de sua constância carregaram-lhe o corpo nas costas e o enterraram no Campo Verano, numa gruta. Queridos irmãos e irmãs, do episódio admirável com os pobres, o prefeito de Roma ouviu dizer que os cristãos eram riquíssimos. O tal ouviu dizer já era uma das calúnias que circulavam naquele tempo contra os cristãos. No dia marcado, aparece tudo quanto é pobre de Roma: viúva, estrupiada, estrupiado, aos quais eles tinham um desprezo soberano, porque o pouco caso do romano em relação ao pobre era uma coisa incomparável. São Lourenço disse: aqui estão os tesouros da igreja. É uma admirável lição de espírito sobrenatural. Por que o pobre é um tesouro? Antes de tudo, porque é batizado, filho da Igreja Católica. E o que vale na pessoa não é o que tem, nem o que sabe, nem o que pode, nem o que faz. O que vale antes de todas as coisas é que se trata de uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Em segundo lugar,
remida pelo sangue infinitamente precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, que custou as lágrimas indivisivelmente preciosas de Nossa Senhora. Esses títulos fazem de qualquer ser humano, ainda que seja um mulambo, um verdadeiro tesouro. Porque todo o sangue de Cristo está ali. Nosso Senhor Jesus Cristo ter-se-ia encarnado e morrido na cruz, ainda que fosse só por causa daquela pessoa. Ora, duas quantidades iguais a uma terceira são iguais entre si. Se aquele homem vale o sangue de Cristo, como o sangue de Cristo possui um valor infinito, aquele homem tem, de algum modo, um valor infinito. Então, por ser uma criatura humana, por ser filho da igreja, um pobre tem um valor incomensurável. Nós não tomamos isso no sentido revolucionário de que só o pobre tem valor. Aos olhos de Deus, há uma porção de predicados humanos, até opostos entre si, se bem que não contraditórios, que tornam o homem digno de um amor especial de Deus sob um certo título. Por exemplo, os simples de espírito, pessoas de inteligência poucada, pouco inteligentes, Deus a ama de um modo especial. Os ama na sua fragilidade, os ama exatamente porque são desnudados dos recursos necessários para viver intelectualmente, digamos assim. E então a providência divina pousa sobre eles e as protege de forma especial. O que não quer dizer que Deus não ame o sábio. O fato de Deus amar com uma proteção especial aquele que é carente do ponto de vista intelectual não exclui que Deus, por um outro título, ame imensamente um São Tomás de Aquino, ou ame imensamente Nossa Senhora, cujo conhecimento de todas as coisas deixava o de São Tomás de Aquino mais longe do que o de São Tomás de Aquino deixa a nós. São títulos diversos, segundo os quais Deus ama cada coisa. Dizer que Deus ama o pobre não significa que Deus não ama o rico, mas assim que na pobreza há um título especial para Deus amar aquela pessoa, pois Ele ama os que sofrem, bem entendido os que sofrem com resignação, os que sofrem em união com Ele. Assim, quem considera o sofrimento de um pobre, nele vê um tesouro, o que significa que se eu devo amar a pobreza de um pobre, este também deve amar sua pobreza, evidente. Porém, isso não quer dizer que o pobre não deva trabalhar para deixar de ser pobre, mas enquanto não consegue deixar a pobreza, deve carregá-la com resignação. Como nós, vendo um pobre, devemos lamentar e, na medida do possível, do que tiver propósito, devemos ajudá-lo. Porque há uma excelência especial da alma humana na aceitação da pobreza, assim como da doença. Assim é que com esse equilíbrio muito grande se pode dizer e se deve dizer que o pobre é um tesouro, ou a viúva é um tesouro, como o órfão é um tesouro e que constituem verdadeiros tesouros dentro da Igreja Católica. São Lourenço deu uma admirável lição para todos os séculos. A última lição foi no seu martírio. Não se pode compreender sem um milagre, mas um milagre de primeira classe, que um homem aguente o que ele suportou. Meus irmãos e minhas irmãs, podemos imaginar o que representa a dor de um ser assado daquele modo? Imagine um animal vivo que fosse colocado sobre uma grelha. Como urraria, berraria, que sinais de tormento horrível daria? Pois bem, esses tormentos são ainda muito maiores no homem, porque o animal não tem inteligência e o homem a tem, o que aumenta o seu sofrimento enormemente. Considerem a placidez de São Lourenço, sua face translúcida de alegria, quando percebeu que uma parte de seu corpo estava morta, o que já de si é um outro milagre ele não ter falecido inteiro com esse sofrimento, e disse: eu já assei bem de um lado, podem assar do outro lado. Ele foi virado e morto assim. No momento de expirar, ele pediu a conversão de Roma, o que lhe foi concedido. Vários senadores que assistiram o seu martírio carregaram o seu corpo até a sepultura.
quer dizer, ele, um pobre, um mero diácono da igreja, que vivia naqueles tempos como perseguido nas catatumbas, é carregado por componentes do mais alto órgão legislativo da terra naquele tempo, que era o Senado romano, carregado aos ombros por aqueles que converteu com seu sofrimento e por eles sepultado. Um testemunho. Era a festa de São Lourenço e Filipe II ia travar contra os protestantes franceses uma batalha muito árdua em território francês, no local chamado Saint-Quentin, São Quintino. Então, como era a festa de São Lourenço, Filipe II prometeu a Deus que faria construir uma basílica magnífica em louvor de São Lourenço, se ganhasse aquela batalha contra os hereges. Estes foram desbaratados e então mandou construir a grande obra da arte de seu reino, que é o Escurial, ao qual possui precisamente a forma de uma grelha para celebrar o instrumento do martírio de São Lourenço. Assim, todos os peregrinos de todas as partes, todos os turistas do mundo inteiro que vão ao Escurial, ficam sabendo da glória de São Lourenço. E isto sem considerar, naturalmente, o culto que lhe presta a Igreja Universal. Os poderosos que se orgulhavam de seu poder, que eram filhos da iniquidade, foram lançados ao chão. O Marte, sacrossanto, está no mais alto do céu, louvado por Nossa Senhora, pelos anjos, objeto da predileção de Deus. Até o fim do mundo se louvará sua memória e ele receberá culto. Façamos as nossas preces. Nesta hora em que o Rei dos Mártires ofereceu sua vida na última ceia e a entregou na cruz, demos-lhes graças dizendo: nós vos louvamos e bendizemos, Senhor. Nós vos agradecemos, ó Salvador, fonte e exemplo de todo martírio, porque nos amaste até o fim. Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor. Porque vieste chamar os pecadores arrependidos para o prêmio da vida eterna. Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor. Porque destes à vossa igreja como sacrifício para a remissão dos pecados o sangue da nova e eterna aliança. Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor. Porque a vossa graça nos mantém até hoje perseverantes na fé. Nós vos louvamos e bendizemos, Senhor. Porque associaste à vossa morte neste dia muitos de nossos irmãos e irmãs. Nós nos louvamos e bendizemos, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Deus onipotente e misericordioso, destes a São Lourenço superar as torturas do martírio. Concedei que, celebrando o dia do seu triunfo, passemos invictos por entre as ciladas do inimigo, graças à vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Através da intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e de toda a milícia celeste, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com o testemunho de vossas vidas.